Boa tarde para você, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Com o aumento de compras chinesas, a pecuária brasileira cresce mais de 17% e puxa a alta do PIB do agro. Nesta edição, você acompanha uma análise sobre o desempenho do setor. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprova texto base da MP do agro e parlamentares analisam hoje os destaques da proposta. E o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de recurso que pede o fim da cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas. Em Mato Grosso, excesso de chuva atrapalha a colheita de soja no leste do estado e produtores relatam prejuízos. Tivemos carga aí com 13% de ardido. Então é muito, sabe? Não tem o que fazer. O Mercado e Companhia começa agora. A pecuária brasileira cresceu 17,1% entre janeiro e novembro do ano passado e puxou o aumento de 2,3% do PIB do agro no período. Os dados apurados pelo CPE, em parceria com a CNA e com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, foram divulgados ontem. Para entender melhor os detalhes deste balanço, nós vamos até Piracicaba falar com o Felipe Miranda, ele que é pesquisador do CPE. Boa tarde para você, Felipe. Quais motivos explicam esse crescimento da pecuária que sustentou a elevação do PIB do agro brasileiro? Boa tarde, Suelen. Esse crescimento ele é basicamente impulsionado, ele é reflexo, né, direto da peste suína africana. Essa peste suína africana ela tem impulsionado fortemente a demanda pela carne brasileira e que tem se refletido por todos os segmentos do agronegócio. Felipe, e qual foi o desempenho do setor agrícola, do PIB, no PIB do agro, né? Qual o impacto disso? Explica melhor para a gente. A peste suína africana, ela vem impulsionando desde os setores de insumo, o primário, que tem sido impactado em maior escala, né, dado a demanda da China por esses produtos, né, por carne tanto bovina, suína e pela carne de frango também. Isso aí tem impulsionado a demanda, tem impulsionado esses produtos, o que tem impactado tanto no preço quanto também tem impactado a questão da expectativa do aumento, né, da projeção de produção para o setor. No ramo agrícola, a gente já tem uma redução do PIB agrícola, basicamente impactado pelo setor primário, que a gente denomina aqui dentro da porteira. E esse desempenho ele é impactado pela alta dos custos de produção agrícola e pela queda do preço de culturas importantes, que é o caso da soja, do algodão e até mesmo do café. No caso da soja, a gente tem um impacto aí devido à baixa produtividade, que é reflexo das intempéries climáticas que afetaram a cultura. O algodão, a gente tem, apesar do recorde de produção, né, destacado pela Conab, a gente tem essa queda de produção na cultura, e no caso do café, apesar de uma bienalidade negativa, a gente tem uma maior oferta do produto, né? Então isso tem impactado de forma negativa nos preços. Agora a gente sabe que os resultados do agro e da pecuária se somam, né? Os números de 2019 ainda não foram divulgados, mas existe uma expectativa, já que a pecuária teve um ótimo desempenho, o PIB do setor deve fechar positivo, Felipe? A nossa expectativa é que sim, o PIB do setor ele feche positivo, impulsionado pelo ramo da pecuária, né? Uma vez que o ramo agrícola a gente tem acompanhado aí um impacto negativo. Em relação à disseminação do coronavírus, a gente tem acompanhado que a China já divulgou algumas medidas para manter a economia aquecida. Isso deixou o mercado financeiro animado, mas existe uma perspectiva de o novo coronavírus, de alguma maneira, né, a disseminação do vírus impactar de alguma maneira o crescimento do setor nestes primeiros meses de 2020? A gente não tem por certo qual que será o impacto, né, e nem a magnitude do coronavírus no agronegócio, de modo geral, mas, de certo modo, ele já tem impactado dentro da China. Então, nós aqui da equipe vamos
continuar acompanhando para tentar identificar qual que será e mensurar qual que é esse impacto dentro do agronegócio brasileiro. Está marcada para a partir das 2 horas da tarde de hoje a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, que deve votar os destaques da MP do Agro. A medida provisória trata de mudanças no acesso ao crédito rural, como fundo de garantia para empréstimos, linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e aperfeiçoamento nas regras de títulos rurais. Ontem, o plenário da Câmara aprovou por 329 a 58 votos o texto base da MP, de autoria do deputado Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, que estabelece fundos solidários para linhas de crédito com participação de produtores e criadores. A MP do Agro também está em discussão lá em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, onde acontece o 6º Crop Show. E é para lá que a gente vai agora conversar com a Kellen Severo, que tem mais informações. Boa tarde, Kellen. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo nesta quarta-feira aqui no Mercado e Companhia. De fato, o MP do Agro é um tema que interessa muito ao setor agropecuário e neste momento, especialmente em que o texto ainda vai passar por mais uma discussão em Brasília, todos querem saber, afinal, como isso impacta o campo. Eu quero, antes de entrar nesse tema, lembrar a todos que estamos aqui no Rio Grande do Sul, um dos estados que precisa de chuva, e a gente fez imagens desta quarta-feira para mostrar para você que o céu está azul, hoje o tempo está bem mais quente por aqui e os produtores ficam ainda mais apreensivos porque, se não chover, as perdas nas lavouras de soja devem ser ainda maiores do que as já contabilizadas. Lembrando que a Emater aqui para a região de Santa Bárbara do Sul já prevê perdas superiores a 14%, de acordo com o último levantamento. Ou seja, é preciso que a chuva volte e é preciso também saber de onde vai vir o recurso para o financiamento agrícola das próximas safras. E isso tem tudo a ver com o MP do Agro, Suelen. Por isso, eu vou conversar com a Marina Pittini. Ela fez uma palestra hoje de manhã para vários produtores rurais, fez na segunda, na terça e na quarta, explicando este cenário de riscos e de oportunidades para o agro. MP do Agro, que muda na vida prática para o produtor rural. Kellen, o que muda principalmente para o produtor rural é justamente o acesso a novas fontes de financiamento. Ou seja, o governo vem dando sinais de que vai diminuir a oferta para grandes e médios produtores de crédito oficial e abre mercado aí para que investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, possam investir no agro e assim aumentar a oferta de financiamento. O texto ainda vai passar por uma discussão importante hoje em Brasília. O que o produtor que nos acompanha de casa tem que saber? O que afeta a vida prática dele a partir de hoje? Já tem algo imediato? Imediato foram aprovados alguns pontos importantes ontem quanto à questão do fundo de aval fraterno, que teve uma mudança de nome aí, mas formas de se garantir, maneiras de o produtor poder acessar esse mercado. Acho que esse é o ponto principal. Interessante, a gente vai continuar observando tudo isso e um ponto que a Marina destacava, Suelen e todos de casa, é justamente essa mudança no crédito aqui no Brasil. A taxa de juros está no menor patamar da história. O governo já deu sinais, inclusive em entrevista aqui no Mercado e Companhia com o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, de que o governo, se tiver que priorizar investimento, ele vai priorizar em detrimento do custeio. A pergunta é, como o produtor rural vai se financiar? O ponto principal é, pequeno e médio produtor vai continuar buscando aí as suas linhas do crédito oficial, mas lembrando que com essas taxas mais baixas, a 4,25%, que foi a última queda que a gente viu e que pode ser que se mantenha nesse nível de preço, que as iniciativas privadas, tanto os bancos privados, cooperativas de crédito e os próprios investidores consigam repassar uma taxa melhor e o produtor precisa fazer aí a sua parte, Pois é, como que o produtor faz a sua parte diante de um cenário, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em que a estiagem atinge parte da produção, o produtor não vai conseguir colher, logo pode não conseguir pagar todos os financiamentos que tinha contratado. Aí o risco dele sobe, se o risco é mais alto, o juro também é mais alto. Como fazer essa gestão? O ponto principal é que a gente tem percebido cada vez mais que o crédito ele é personalizado, ou personificado. Então, como é que o produtor pode se proteger? A gente sabe das intempéries que acontecem, que fogem um pouco desse mercado, mas que ele cuidando do seu custo de produção, sabe o quanto gasta para poder produzir 1 hectare, para poder produzir 1 talhão, e aí poder mostrar para quem está financiando o cuidado que ele toma com aquele dinheiro que ele recebe ali emprestado, a forma que ele traz segurança para o mercado de que, olha, pode me emprestar esse dinheiro que esse aqui vai ter um retorno mais
mais seguro, né? Marina Pittini, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Marina. E é exatamente isso, Suelen. A mensagem é clara. O crédito no Brasil para o setor agropecuário está passando por uma profunda transformação. A aprovação com essa maioria esmagadora da MP do Agro mostra que a direção é de uma maior participação do capital privado. O ponto é como conseguir acessar esse juro baixo da Selic. A Marina deu a dica: dados e gestão de risco. Isso tem facilitado a vida de muita gente. Esse tema vai ser abordado também a partir das 3 horas da tarde, hoje em uma transmissão ao vivo de Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, em mais um fórum direto da Crop Show 2020. Eu volto com você. Kellen Severo, ao vivo de Santa Bárbara do Sul. Obrigada, bom trabalho para você aí, Kellen. Boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento do recurso que pede o fim da cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas, que são os embarques que tem uma empresa ou profissional como intermediários. Na última semana, os advogados e o procurador da Fazenda apresentaram alguns argumentos, mas como os ministros da Suprema Corte ainda precisavam debater o tema antes de votar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, remarcou o julgamento. E a CEAGESP deve reabrir nesta quarta-feira por volta de 2h30 da tarde. A informação é do diretor do Sindicato dos Permissionários, José Roberto. Nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa, o responsável pela área econômica da CEAGESP, Flávio Godas, afirmou que os prejuízos causados pelas chuvas desta semana foram estimados em cerca de 7 milhões de reais. Toneladas de alimentos perdidos, cerca de 7 milhões de reais em prejuízos. Este foi o estrago deixado pelas enchentes que atingiram a CEAGESP nesta semana. O responsável pela área da economia da Companhia de Entrepostos, Flávio Godas, falou sobre as estimativas de perdas e garantiu que os alimentos contaminados estão sendo descartados. Nosso foco principal nesse momento é evitar que esse produto que esteja aqui dentro vá para fora. Então, todos os trabalhos têm sido feitos nesse sentido, que esse produto seja de fato descartado. A gente realizou uma estimativa de perdas, então a estimativa nossa é por volta de 7 mil toneladas foram perdidas. Isso é um prejuízo direto para os nossos atacadistas, os nossos permissionários, concentrados principalmente no setor de frutas, legumes e verduras. Essas 7 mil toneladas representam um fluxo financeiro, um prejuízo por volta de 20 milhões de reais para os nossos atacadistas. O diretor-presidente da CEAGESP, Johnny Nogueira, não acredita em risco de desabastecimento do entreposto e afirma que o descarte de alimentos está sendo feito em aterro sanitário. Então não existe risco de contaminação, não existe risco de desabastecimento. Esse descarte vai ser feito através de aterro sanitário. E nós contratamos mais caminhões, mais pá carregadeira, mais máquinas para que isso seja feito da forma mais breve possível. A CEAGESP informou hoje que, devido à operação de limpeza no entreposto Terminal São Paulo, o varejão desta quarta-feira está cancelado. E o excesso de chuva no Sudeste também prejudica as áreas rurais em Minas Gerais. Em Boa Esperança, sul do estado, a estrada que liga o município a Ilicínia, isso, está intransitável, acertei, Ilicínia. Segundo o Sindicato Rural de Boa Esperança, os produtores estão com dificuldade para chegar e sair das propriedades. Somente ontem choveu aproximadamente 130 milímetros, de acordo com o Sindicato Rural do município. Já em Poço Fundo, o produtor de café Wagner Juliano relata que tem chovido todos os dias. Segundo ele, com o excesso de chuva, a terra da plantação dos grãos desmoronou e atingiu parte de uma lavoura nova. No entanto, o produtor ainda não tem o levantamento das perdas na propriedade. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.